Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, versículos de 1 a 11. Todos encontraram? É fácil, né, de encontrar, é o primeiro livro da Bíblia. A palavra do Senhor diz assim, desse texto que que o Senhor nos deu para que nós pregássemos sobre ele. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os seus filhos, odiaram-no, e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, por esse período aqui que teremos, período de reflexão, que o Senhor realmente nos abençoe e fale conosco, nos estimulando, Senhor, nos incentivando, nos encorajando a prosseguir na graça e na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós precisamos de falar um pouco sobre a vida de José, não é? Porque um sermão biográfico é um sermão da vida de uma pessoa, onde nós extraímos princípios, não é? Verdades que aconteceu com aquele personagem para as nossas vidas, aprender com os erros, com os acertos daquela pessoa. Então é importante que a gente faça uma breve meditação na vida de José. Quem foi José? Quem era José? Quando Jacó, ainda na terra de Harã, nas suas peregrinações, ele tinha 2 mulheres e 2 concubinas, 2 irmãs, né? Lia e Raquel, e 2 concubinas. Mas na realidade ele amava apenas uma, ele amava Raquel, que era estéril. Ela não tinha filhos, porque era estéril, e as demais tiveram vários filhos, e ela nada. Quando as demais já estavam cerrando a madre, Deus abençoou ela, agraciou ela, e ela teve um filho, já praticamente na velhice de Jacó, porque José é o filho da velhice, diz o texto, é o filho da sua velhice. E ele ficou muito feliz porque teve um filho da amada dele, né? Colocaram o nome dele de José. Isso estava próximo, ele já estava quase regressando de Harã para sua terra. Então ele veio com aquela criança ainda pequena, talvez uns 3 anos de idade, adentrou a sua terra, Canaã, e logo que ele começou ali a peregrinar de cidade em cidade, ainda não tinha estabelecido ainda, fixado um lar, a sua amada concebeu novamente e deu à luz mais um filho. Colocaram o nome dele de Benoni, porque ela, com muita dor, ela deu à luz a esse menino e veio a morrer, mas Jacó preferiu chamá-lo de Benjamim,
E provavelmente José tinha uns 3 anos quando isso aconteceu, sua mãe morreu e ele ficou só, né, com o pai. E até que Jacó fixou residência, ele já estava com 17 anos. Jacó, muito rico, comprou muitas terras, muitas ovelhas, muitos cabritos, e os seus filhos eram pastores, pastoreavam seus grandes rebanhos na sua vasta extensão de terra. E José, adolescente, ele ajudava os seus irmãos, era também pastor, era uma espécie de auxiliar dos irmãos de Jacó. Chuvinha, né? Nossa, abençoada. Os carros estão com os vidros fechados, está tranquilo? Então, amém. Então, vamos lá. Se o som aqui estiver um pouco baixo devido à chuva, então você me diz que aí o Gabriel vai aumentar um pouco. Até então, eu creio que está ok, né? Está ouvindo tranquilo ele? Pois então esse jovem adolescente era uma espécie de pastor auxiliar dos seus irmãos e diz que ele trazia notícias ruins dos seus irmãos. Acontece, irmãos, que José, devido ao fato de ser o filho da velhice de Jacó e de ser também filho da mulher amada, ele era o mais preferido, mais amado por Jacó. E ele tinha razão de ser. Ele não tinha culpa de ser o mais amado, mas ele tinha razão, porque José era íntegro. José, ele era como Davi. Ele era de Deus, consagrado a Deus, abençoado desde pequeno. E quando ele, pastoreando com seus irmãos, levava notícias ruins dos seus irmãos, não é que ele era um dedo duro, não. É porque ele era íntegro diante de Deus, ele era justo. Então ele denunciava as obras más dos seus irmãos, com que fazia que os seus irmãos o odiavam. Os seus irmãos tinham muitas razões, entre aspas, para odiar José. Ele era o preferido, ele denunciava, ele contava os seus erros, as suas falcatruas. Jacó fez uma túnica muito bonita para José, uma túnica de príncipe, modelo de príncipe, né? Quer dizer, como se ele fosse, de fato, reinar sobre eles, o príncipe, o herdeiro, sendo que era o mais novo. Para piorar a situação, José teve 2 sonhos, não é? Primeiro sonho, que ele estava colhendo trigo, juntamente com seus irmãos, e os 11 feixes de trigo dos irmãos se curvavam diante dele. E ele contando o sonho, logo eles perceberam, né, entenderam. José não teve nenhuma má intenção, nenhuma arrogância em dizer isso, mas foi Deus que mostrou para ele. Na sua inocência, ele contou aos seus irmãos. Isso significava que eles iriam curvar diante dele, que ele seria príncipe sobre eles. E não bastasse, ele teve outro sonho ainda mais forte ainda, porque nesse sonho o sol e a lua se curvavam diante dele, e 11 estrelas. Ele contando esse sonho, logo eles entenderam, até o próprio pai, que o sol seria Jacó, a lua seria a esposa de Jacó, ou as esposas de Jacó, e as 11 estrelas seriam os 11 filhos de Jacó, que se curvavam diante dele. Ainda odiou ele mais ainda. E diz que os filhos de Jacó foram apacentar as ovelhas mais distantes, na terra de Siquém, e começaram a demorar. Talvez devido à tenra idade de José, Jacó não deixou que ele fosse com eles. Mas, porque eles demoravam muito a voltar, a regressar, Jacó chamou José e enviou ele à procura de seus irmãos, para ver onde eles estavam. José, que era obediente, obedeceu de prontidão e foi em busca dos seus irmãos. Chegando a Siquém, não os encontrou um certo homem. Inquirindo desse homem o que poderia ter acontecido com os irmãos, onde estavam os irmãos, ele disse que eles estavam numa região mais distante,
cerca de uns 90 quilômetros, desde a casa de José até onde eles estavam, Dotã, que era o nome do local. E ele rumou para lá. E diz que quando ele estava apontando, eles viram e disseram: lá vem o tal sonhador. Disseram: vamos matá-lo e vamos ver no que vai dar os sonhos dele. Vamos ver como é que vai concretizar os sonhos dele, se nós vamos matá-lo. E José chegando perto deles, Rúben, o mais velho, querendo despistá-los, disse: olha, não vamos matá-lo, não, com as nossas próprias mãos, não. Vamos jogá-lo num buraco, nessa cisterna aqui, para que ele morra aqui mesmo. Mas diz a palavra que, na realidade, Rúben queria resgatá-lo e devolvê-lo ao pai. E eles jogaram ele naquele buraco, um buraco fundo, né, onde eles cavavam o buraco para, quando chovesse, para que aquele buraco enchesse de água e eles dessem água aos rebanhos. Eles furavam esses poços assim. E eles jogaram José nesse buraco e foram lanchar, fazer um lanche. Imaginem, que maldade, que crueldade. O irmão, ao invés de receber o irmão com alegria, né, alguns dias não via o irmão mais novo, que maldade no coração, vocês imaginam. Ainda foram comer pão. Ele diz que quando eles lanchavam, vinha uma caravana de ismaelitas. Eles estavam indo para o Egito vender produtos, especiarias, né, perfumes e tantas outras coisas mais. E Judá teve a macabra ideia, Judá, um dos seus irmãos, de vendê-lo para aqueles ismaelitas como escravo, para que ele os levasse para o Egito, o levasse para o Egito. E eles concordaram e venderam José. E José foi com esses ismaelitas e José foi vendido dos ismaelitas para Potifar, o comandante da guarda pessoal de Faraó, um nobre, muito rico. E ele foi trabalhar na casa de Potifar. Diz a palavra que assim que ele começou a trabalhar na casa de Potifar, Deus começou a abençoar a casa de Potifar por causa de José. Porque a bênção de Deus estava sobre José, por causa da integridade dele, da honestidade, da fidelidade. E Potifar, que não era bobo, observando isso, entregou tudo dele nas mãos de José. Disse que ele não sabia de nada lá, só sabia da comida que ele comia. Entregou tudo nas mãos de José. Saía, né, e deixava José lá. E um dia que ele saiu para uma pescaria, estava a sós, ou seja, antes disso, a mulher de Potifar, vendo que José, né, era belo de aparência, ela mirou os olhos nele e convidou ele para que deitasse com ela. E ele disse: jamais, como é que eu vou pecar contra o meu senhor Potifar e contra o meu Deus? Como é que eu vou fazer um negócio desse? Mas ela continuou insistindo, não perdia uma oportunidade, insistindo com ele para se deitar com ela. E num belo dia, quando Potifar saiu para uma caçada, José foi até a casa principal para resolver uns negócios. E aí, ela percebendo que não havia ninguém por perto, ela convidou ele novamente, ele recusou, ela segurou as vestes dele, agarrou ele. E ele, percebendo que as mãos dela estavam agarradas apenas na roupa dele, ele se livrou das roupas e saiu correndo. E ela percebeu que as roupas dele estavam na mão dela, muito perversa, mulher muito perdida. Ela começou a gritar, pedir socorro, dizendo que ele tinha tentado violentá-la. E aí veio os guardas e o segurou, e logo chegou Potifar, ela relatou, a ira de Potifar se acendeu, e lançou José na prisão. Lançaram José na prisão. Diz alguns historiadores que José só não morreu, ele não matou imediatamente José, porque ele acreditava em José, não tinha como José fazer um negócio daquele. Então, para manter a honra
tudo mais, manter a máquina, o sistema funcionando. Aí ele prendeu. É apenas conjecturas, né? Mas conjecturas bem coerentes. E ele ali naquela prisão, Deus abençoou ele da mesma forma, por causa da sua integridade. E ele logo era o comandante ali dos presos. Então o guarda ali, o carcereiro, o chefe, colocou toda a responsabilidade nas mãos de José e confiou a ele os presos. E Deus começou a abençoá-lo grandemente. Num certo dia, 2 grandes servos de Faraó, altos na corte lá, foram presos porque ofendera o seu rei. Era o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E eles ali foram colocados aos cuidados de José, que era o responsável pelos presos. E num belo dia eles amanheceram assim, tristes, entristecidos, tristonhos. E José, no todo cuidado dele, logo observou, percebeu e perguntou a eles: o que é que por que vocês estão tristes? E eles disseram que haviam sonhado, cada um seu sonho com seu significado, mas não sabia o que significava, mas sabia que não era um sonho comum. E ele falou: me conta o sonho de vocês, que o meu Deus pode trazer a interpretação para vocês. E eles contaram os seus sonhos, não é? E logo José deu a interpretação. José disse: olha, com relação ao copeiro-chefe, daqui 3 dias você vai ser restituído ao seu cargo. E com relação ao padeiro, ele diz: daqui 3 dias sua cabeça vai ser cortada. E falou para o copeiro: assim que você chegar diante de Faraó, você fala a meu respeito. Você diz que eu estou aqui inocente, que... Enfim, você diz que para ele fazer alguma coisa por mim lá. Passados 3 dias, o padeiro morreu, de fato, e o copeiro foi restituído, mas ele nada falou para o rei Faraó. Passou-se 1 ano, então Faraó teve um sonho também muito significativo. Ele teve um sonho de que do rio Nilo saía 7 vacas gordas. E elas saíram do rio Nilo e pastavam tranquilamente. Logo em seguida saiu do rio Nilo também mais 7 vacas magérrimas. E essas vacas magérrimas, elas devoraram as vacas gordas. E ele acordou assustado e dormiu novamente. E sonhou que num pé de milho brotou 7 espigas gordas, fartas, saudáveis. E logo em seguida, mais 7 mirradas magras, e essas mirradas feias devoraram as espigas gordas. E ninguém pôde interpretar. Ele chamou os magos e os sábios e tudo mais. E naquilo ali, o copeiro lembrou-se de José e disse: olha, quando eu te ofendi, que o Senhor me lançou na prisão, lá tem um hebreu que ele interpretou o meu sonho e aconteceu, e também do padeiro-chefe. E foi da mesma forma, ele mandou imediatamente que chamasse José. José tomou um banho, fez a barba, e ele veio e narrou esse sonho, da mesma forma que eu narrei para você, para José. E José logo interpretou, não só interpretou, mas diagnosticou, apontou o que ele devia fazer, nos mínimos detalhes, com muita sabedoria. Disse: olha, você tem que fazer assim, assim, assim. Enquanto ele narrava, os oficiais de Faraó, e Faraó ficou de boca aberta ao ver tamanha sabedoria em José. E quando ele terminou, Faraó perguntou aos oficiais: nós encontraríamos alguém no Egito todo com essa sabedoria, com essa capacidade de José? E chegaram à conclusão de que não. E falou: olha, você vai ser o segundo. Só eu vou ser maior que você aqui no Egito. E pegou seu segundo carro, colocou José, deu a ele o seu anel e pediu que desfilasse. Ele desfilou junto com José, para que todos se curvassem diante de José e obedecesse ele, tudo que ele dissesse. E a partir daí, José passou a ser o governador, o primeiro-ministro do Egito. Então, era
Ali é a concretização, a realização do sonho de José. Foi esse sonho que José teve. Aliás, Deus injetou no próprio José esse sonho. E daí a história prossegue e não nos interessa no momento os demais acontecimentos. Mas, por falar em sonho, eu quero dizer para vocês o que significa sonho. Não esse sonho que a gente dorme e sonha, mas o sonho acordado. Esse sonho que a gente tem. Segundo os dicionários, sonho significa um desejo vivo, intenso e constante, um anseio, um ideal dominante que alguém ou um grupo busca com interesse ou paixão. Almejar, ter objetivos. Sonho é isso, é uma meta que você tem. Então você tem uma meta, você tem um sonho a alcançar, um desejo intenso que aquilo aconteça, uma realização na sua vida que vai lhe trazer segurança, que vai lhe trazer paz. É algo assim, algo que você almeja alcançar. Isso é sonho. E os nossos sonhos, queridos, por falar nisso, estão relacionados com o nosso caráter e compromisso com Deus. Os nossos sonhos estão relacionados com o nosso caráter e com o nosso compromisso com Deus. Como assim? Se nós temos caráter, temos compromisso com Deus, nós temos uma espécie de sonho. O nosso sonho é um sonho decente, é um sonho abençoado, de abençoar vidas, enfim. Mas se não, nós temos um sonho, não é, por uma motivação um tanto estranha. Humilhar pessoas, vingar. Se eu conseguir alcançar isso aqui, rapaz, entende? Eu posso sonhar em realizar esse sonho para maldade, para imoralidade, uma série de coisas. Então, o meu sonho vai depender muito do meu caráter, apurado por Deus, purificado por Deus, e pelo meu compromisso que eu tenho com Deus. Pensa na sua meta. Por que você quer chegar ali? O que você vai fazer quando chegar ali? Entende? Isso é o que vai definir a qualidade dos nossos sonhos, o nosso caráter. É tanto sonho, querido, tantos sonhos decentes que a gente tem. Olha alguns: casar-se, ter o casamento restaurado, constituir uma família feliz, um trabalho digno, um curso universitário, prosperar nos negócios, tudo é lícito, é decente, é abençoado. Livrar-se de um vício ou de pecados que fogem ao seu domínio, é um sonho. O sonho de pessoas que servem a Deus, ele tem esse sonho. Se livrar de um vício, de um pecado, é o maior sonho que ele tem. Ser um vaso poderoso nas mãos de Deus. Qual é o seu sonho? Qual é a sua meta? Aonde é que você quer chegar? E para que você quer chegar ali? Além dos nossos sonhos, Deus injeta os seus sonhos em nós. Além dos nossos sonhos, o Senhor Deus injeta. Ou seja, veja na vida de José. Foi Deus que injetou esse sonho de ser príncipe, de ser governador no coração de José. Foi Deus. Então Deus injeta sonhos em nós para que nós venhamos a realizar os seus sonhos. Deus realiza as suas metas, seus propósitos. Não sei se pode ser chamado de sonho, não sei se Deus sonha, depende. Mas Ele injeta isso também em nós e nos capacita a realizar isso. José teve sonhos que eram revelações e promessas de Deus para a sua vida. José, querido, tinha apenas 17 anos, ou menos de 17 anos, quando sonhou. E só iniciou a concretização da meta divina aos 30 anos. 17 para 30. Entre o sonho e a conquista há uma trajetória, um caminho a percorrer. Então você tem uma meta, você tem um sonho, você tem um alvo a atingir, mas daqui lá tem uma caminhada até chegar lá. O problema está nessa caminhada. É nessa trajetória que revelamos quem somos.
E essa trajetória e essa caminhada é super importante, é fundamental. Porque durante essa caminhada muitas águas rolam até eu chegar nessa meta. Mesmo que a meta seja saudável, mas a minha caminhada é saudável. E os atalhos que Satanás vai colocar, vai oferecer. Você pode chegar aqui, lá você vai demorar tanto tempo aqui, você já, esse atalho que você pega, tchum, você já chega rapidamente. E os matadores de sonhos? As pessoas que gostam de matar sonhos. Lembra dos irmãos de José? Quando ele vinha, lá vem o tal sonhador. Vamos matar ele, vamos ver no que esse sonho vai dar. Vamos atrapalhar, vamos impedir que ele... Os matadores de sonho. Né? São tantos obstáculos no caminho. E aqueles atalhos que não apontam para a meta, mas apontam para alguma coisa muito agradável, muito desejada aos olhos, que vai atrapalhar o nosso... Com o objetivo de nos atrapalhar, de nos interter, de nos distrair, para nós não atingirmos a nossa meta. Lembrei agora daquele filme Peregrino, que ia, mas ofereciam para ele, não é, atalhos e cidades bonitas onde ele podia ir, e às vezes ele não... Entende? Então, essa trajetória, querido, nós vamos trabalhar exatamente essa trajetória. A trajetória de um vencedor. Esse é o tema que nós vamos discorrer rapidamente. A trajetória de um vencedor. E esse vencedor é José. Nós vamos acompanhar essa trajetória de José. Como é que foi a trajetória de José até ele chegar a concretizar a sua meta, a concretizar o seu sonho. José foi um vencedor durante e depois da trajetória. Ele não foi só vencedor ao alcançar a trajetória, mas ele foi vencedor. Esse é o segredo, essa é a receita, ser vencedor. Quem não é vencedor na trajetória, também não vai ser vencedor quando chegar na meta. Por que ele vai ser vencedor quando ele alcançar a meta? E ele promete para Deus, se eu conseguir, Senhor, essa meta que o Senhor, esse sonho meu, a coisa vai... Mas essa trajetória é o tempo que ele tem para provar para Deus. É o tempo que ele tem para provar para Deus de que de fato ele vai honrar a Deus. De fato ele vai ser vencedor aqui naquela trajetória. Se ele não vence na vitória, se ele não vence na trajetória, por que ele vai vencer na vitória? Algumas qualidades de José: honestidade, integridade, retidão. Ele era assim. Você conhece a trajetória dele. Ouçam isso que eu vou ler para vocês, que é interessante. Em conversa com Thomas Edison, alguém indagou que ele devia ter muita inspiração para tantas invenções. O cientista respondeu que devia 1% dessas invenções à inspiração e 99% à transpiração. Isto é, ao duro trabalho de pesquisa. Para alcançar as metas e sonhos, tem de trabalhar. Fica no Face, na internet, no lazer, tranquilo, e quer alcançar alguma coisa. A gente tem que esforçar, a gente sonha, tem uma meta. Não é só nessa questão espiritual, não, de retidão, mas tem que ir à luta, tem que ir em busca, tem que ralar, tem que buscar. Na trajetória, Deus só irá fazer aquilo que você não pode, acredite. Na sua trajetória, na sua busca, Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. O que você pode fazer, Ele deixa você fazer. É você que vai fazer. Então, o que você não pode, Ele faz. Mas o que você pode, então, trate de fazer para você alcançar a sua meta. Trate de ralar, de estudar, de correr atrás, de buscar, porque é a sua parte. Tá certo? Na trajetória, queridos, de um vencedor, há tribulação, tentação e muita luta. Tribulação, tentação e muita luta. Veja algumas lutas, tribulações e tentações pelas quais José passou. Percebam, José era odiado, invejado e desprezado por seus irmãos. Imagina uma criança odiada, invejada e desprezada por seus irmãos. Era apenas uma criança e íntegra ainda. Não tinha nenhum problema para que fosse tratado dessa forma.
A ira deles aumentou mais ainda quando José relatou os 2 sonhos que tivera: o sonho dos feixes e o sonho das estrelas e do sol, que nós já falamos a respeito. José perdera sua mãezinha quando pequeno, uns 3 anos de idade. Você imagina, a única protetora era a mãe, porque os demais filhos queriam que ele se danasse das outras mães. Era uma competição terrível. E as outras mães também não estavam nem aí para ele. E esse menino agora, com 3 anos de idade, desprotegido, se apegou ao pai. Era a única proteção que ele tinha. Criança, muito criança ainda, não é? E os outros marmanjos, duros, cruéis. E ele ficou sem saber direção tomar, uma criança simplesmente, porque a mãe morreu, perdeu a mãe com uns 3 anos de idade. A trajetória não é fácil, até você alcançar a vitória verdadeiramente. Foi arrancado dos braços do pai violentamente, seu único protetor, né? Na sua adolescência, ele foi arrancado do pai. Mas o ápice da crise de José se deu quando seus irmãos resolveram matá-lo. Judá tem a macabra ideia de vendê-lo como escravo. Suas experiências seguintes são o poço, a escravidão, a acusação de adultério e a prisão. Essas são a sequência da vida de José. Essa foi a trajetória dele. Tá certo? José foi parar numa prisão suja e fria. Por quê? O que foi que ele fez? Entende? Eram muitas as adversidades na trajetória do jovem José. Todos os indicadores apontavam para a derrota. Nada apontava para a vitória, porque a coisa ia só descambando. O poço, vendido como escravo, acusado de adultério, lançado naquela prisão, a coisa não estava nada bem. Ao ser vendido pelos irmãos, injustiçado pela mulher de Potifar e esquecido na prisão, José tinha tudo para ser um homem revoltado, amargurado e ressentido. Ele só tinha coisas assim para contar, desde criança, desde que sua mãe morrera. O único protetor, alguém que lhe deu um pouquinho de carinho, foi o seu próprio pai. Mas a vida de José não foi fácil. Na prisão manteve-se íntegro e simpático, procurava aliviar a dor dos outros e fazia a obra de Deus. José era bom onde o colocasse, na casa de Potifar, na prisão ou no palácio. Aonde ele estivesse, ele era bom. E ainda, queridos, na trajetória de um vencedor, a fidelidade. Em tudo isso, José foi fiel a Deus, ao seu Deus. Ele era íntegro. Ele prova, ali naquele episódio com a mulher de Potifar, ele prova, não se dizer mais nada, ele prova tudo. Porque ali, imagina a oportunidade dele, até de galgar mais rápido ainda. Não é? O vencedor já obtém a vitória na trajetória, eu repito. Ele já é um vencedor. E Deus sabe que ele é vencedor. Portanto, antes de você alcançar sua meta, trate de ser um vencedor na trajetória. Porque quem não é vencedor na trajetória, também não é vencedor quando alcança a meta. Tá certo? Trate de ser vencedor agora. No Egito, José entregou-se completamente ao Senhor. E onde foi parar o jovem de 17 anos, escravo no lar de uma mulher imoral, que logo passou a tentar seduzi-lo? Resistir não deve ter sido fácil, queridos, para José. Imagine vocês, ele era jovem, saudável, estava na época em que o impulso sexual anda à flor da pele. Mas acredite, a fidelidade é possível. É possível ser fiel. E José nos ensina isso, nos mostra isso. Como posso cometer este tão grande mal para com meu senhor Potifar e pecar contra meu Deus? Disse José. É inegável, queridos, são muitas as tentações do mundo sobre a vida do jovem. É óbvio isso. Como você tem administrado os momentos de tentação? Como é que você tem administrado? Você tem cedido? Você tem
demonstrado, você está numa trajetória, todos vocês têm uma meta, um sonho, todos nós temos, e nós temos essas tentações. E como é que você tem administrado isso na sua vida? Tem demonstrado já um vencedor? E quando a linda mulher de Potifar cruza a sua trajetória de vida, hein? E quando ela cruza, o que acontece? Hoje a linda mulher de Potifar, ela anda pelos fios, né, eletrônicos, pela mídia, não é só fisicamente. Então, quando você cruza com a linda mulher de Potifar, tentação para te impedir, certamente a mulher de Potifar era um agente de Satanás para frustrar os planos de José. Era mais uma estrada, um desvio para roubar a atenção, para tirar a atenção de José. Mas José era vencedor, porque o vencedor, ele já é vencedor na sua trajetória, ok? O primeiro passo para ser um vencedor é ser sempre fiel a Deus, custe o que custar. Esse é o segredo, esse é o mistério. José foi fiel no relacionamento com o pai. Foi o pai que o preferiu e não ele. Ele simplesmente se projetou no pai, correu para o pai, porque era seu único abrigo, era sua única proteção. Ele foi fiel no relacionamento com o pai, com os irmãos, com Potifar, com os colegas de prisão, com Faraó e principalmente com Deus. Foi fiel em toda a sua trajetória. Nunca acredite quando dizem que o caminho para o sucesso é ir à igreja A ou B, ouvir o pregador A ou B. Não é. O caminho para o sucesso é a fidelidade, é a integridade a Deus, é a luta, é a busca. Você quer ter sucesso, além dessa questão espiritual, você rale, você sue, você trabalhe, você busque. Não existe isso, Deus não gosta desse tipo de coisa. Ele vai dizer para você, vai ter com a formiga preguiçoso. É tudo esforço. Quem estuda é estudando. Tá certo? Não é ouvindo pregadores que dizem que você não precisa dessas coisas, apenas ouvir ele falar ou ir na igreja dele, na igreja tal, que você vai ter tudo. Não acredite. Seja íntegro a Deus, seja fiel. E lute. E tenha um tempo. Coisa não acontece assim. Não. Pode acontecer, Deus é poderoso para tudo, com raríssimas exceções, mas essa não é a regra. A regra é você buscar, é batalhar, tá certo? Na trajetória de um vencedor, há dedicação, perseverança e amor. Na dedicação de um vencedor, há dedicação, ou seja, na trajetória de um vencedor, há dedicação, perseverança e amor. A murmuração e a revolta não conduz à vitória. O azedume. É interessante, queridos, que a gente fica pensando, não, mas essa trajetória parece uma coisa eterna. Parece que o sonho de José realizou, mas foi uma coisa eterna. Isso não é verdade. Quando você faz as contas, você vê. Ele tinha 17 anos, com 30 anos, ele assumiu o governo do Egito. Agora, subtrai 19 de 30, vai dar o quê? 13 anos. Não tem eternidade, 13 anos. Olha como 13 anos passa rápido. Entende? Mas a pessoa não sabe esperar. Então ele diz, não, ele desiste no meio do caminho, tanto tempo tem, e às vezes não tem muito tempo, é nada. Mas é porque quando a gente espera, quando a gente está ali em busca, parece uma eternidade, mas não é. 13 anos. Ele foi vendido como escravo com 17 anos, e aos 30 ele assumiu, foi realizado o seu sonho. E nesses 13 anos ele demonstrou vitória, vencedor, íntegro, santo, reto diante de Deus. Não pegou nenhum atalho, não pegou nenhuma encruzilhada, não cedeu à tentação. Entende? Como é que está sendo a sua trajetória aí? Como é que você está agindo? Ao invés de melhorar a situação de José, parecia piorar cada vez mais. Parece igual o caranguejo, estava andando para trás, deu uma melhoradinha lá na casa de Potifar, para a coisa descambar totalmente.
Mas mesmo aquela dura situação não foi capaz de matar os seus sonhos. Não, o sonho continuou vivo, porque ele era um cara de fé, um cara de convicção. Você suportaria tanta injustiça sem chutar o balde? Você suportaria? José passava por um terrível deserto em sua vida, mas mesmo assim não perdeu a postura de filho de Deus. Continue, queridos, andando com Deus, paute a sua vida na palavra. E finalmente José chegou ao governo do Egito. Seu caminho foi árduo, mas as promessas de Deus se cumpriram em sua vida. O que Deus tinha prometido foi realizado, porque em toda a sua trajetória Deus esteve ali, observando, tá certo? Acompanhando de perto. Mas o que devemos fazer quando os nossos sonhos são adiados? Nós sentimos que o nosso sonho está sendo adiado. Quer uma receita? Continue orando, clamando, jejuando. Não desanime, não desista. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, prossiga em nome de Jesus. Rumo à sua meta, na presença de Deus, pedindo a Deus força para você vencer os monstros que você vai encontrar pelo caminho, as tentações, as armadilhas, as maravilhas, entre aspas. Os Estados Unidos teve um presidente chamado Roosevelt. Roosevelt tinha um sonho de ser presidente dos Estados Unidos das Américas. Aos 11 anos ele teve poliomielite e numa cadeira de rodas, alguém disse a ele que jamais ele seria presidente. E ele disse que jamais desistiria. Roosevelt foi reeleito 4 vezes presidente dos Estados Unidos. Roosevelt era de uma família fervorosa de oração da igreja episcopal. Um homem, uma família de Deus, uma família de oração. 4 vezes ele foi reeleito. E houve uma pesquisa dos Estados Unidos para ver quais eram os melhores presidentes que tinham passado pela presidência dos Estados Unidos. Foram 4 e ele estava entre eles. Talvez o primeiro, por causa da sua integridade, da sua fidelidade, tá certo? Parece com José a história dele, um servo de Deus também, que obteve essa vitória e foi reelegendo sucessivamente. Essa foi a história de Roosevelt. Deus adia a realização dos nossos sonhos para que possamos buscar a sua face em oração. Os sonhos jamais morrerão em nós, queridos, pois não deixaremos que o Espírito de Deus seja apagado em nosso ser. Amém? Mas continue com seus sonhos. Se você não tem sonhos, então trate de arrumar um. Nós precisamos de metas, de sonhos para as nossas vidas, e Deus gosta, e Deus abençoa quando nós sonhamos. Porque às vezes nós não temos nem sonhos mais, já morreu em nós. Crie novamente e sonhe, independente da sua idade, seja criança, velho ou moço, sonhe, trace metas, objetivo, e comece essa trajetória vencendo, como vencedor. Não desista, não pegue atalho, seja honesto, seja íntegro, que Deus vai te abençoar grandemente. Não leve para esse sonho, para essa meta, maldição, mas leve apenas bênçãos. Cheguei, tudo bem, cheguei na minha meta, no meu sonho, mas o que eu deixei para trás? Minha história de vida, meus rastros, minhas pisadas, foi como José? Foi como as pisadas de José? Ou eu cheguei aqui, pegando atalho e passando por todas as cidades que eu não deveria ter chegado nelas? Entende? Enfim, cuidado com a sua trajetória, então. Vamos colocar em pé, queridos. Essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos. Eu quero, por esses dias, continuar pregando sermões biográficos, pegando esses vultos da Bíblia. Talvez o próximo seja Abraão, não é? Porque esses caras têm muito a nos ensinar. Abraão, Moisés, Davi. Então vamos aqui traçar uma meta aqui de pregar
sobre a vida desses homens de Deus que nos ensina tanto, nos inspira tanto. Tá certo? Oremos ao Senhor para que o Senhor nos abençoe, queridos. Possamos sonhar mesmo, é importante. Deixe de sonhar não. Metas. Deus te abençoa. Porque às vezes você tem uma meta, você pensa num sonho e diz, mas eu não sou capaz. Mas você olha para você hoje e diz, eu pensava que eu não era capaz de estar aqui. Eu não imaginava que eu tinha condições de estar aqui e eu estou. Da mesma forma, você almeja aquele sonho e pensa, eu não sou capaz. Daqui a pouco você está lá e diz, mas eu não imaginava que eu ia conseguir. Sonhe, vai em busca. Igual a Adele tem sonhado. E eu estou dizendo isso porque ela tem me dito. Né? Tem a carteira, concluiu o 2º grau, está terminando pedagogia, né, já trabalhando numa escola, e ela vai realizando e vai dizendo, eu não imaginava que eu seria capaz de fazer isso. E assim é com todos nós. Então, trace meta, lute com honestidade, com integridade, que Deus vai te abençoar. Quero ver todos aqui abençoados por Deus grandemente, tá certo? Eu não digo que para você vir num culto aqui, que esse culto vai ser da sua solução, que aí depois desse culto mas eu digo a você que você vai conseguir sim, com perseverança, com luta, com fé, buscando, correndo atrás. É assim que se consegue, é assim que agrada a Deus. Obrigado, Senhor, por esta meditação, por esta palavra, Senhor. E nós oramos mesmo para que o Senhor nos capacite na trajetória. Essa trajetória, essa caminhada é tão importante, é tão difícil, meu Deus. O caminho são tantas encruzilhadas, são tantas armadilhas, são tantas tentações, ó Deus, perseguição, até chegarmos nesta bênção. Mas se o Senhor estiver com a gente, lado a lado, caminhando conosco, com certeza nós caminharemos com honestidade, com integridade e chegaremos, ó Deus, na nossa meta. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite em nome de Jesus. Amém.